Olá, sejam bem-vindos ao primeiro seminário de pesquisas do MPT USP, Percurso e Produções. Eu vou apresentar um pouquinho da minha proposta de pesquisa que ainda está em construção, que é para problematizar os efeitos dos processos de patologização na vida de mulheres, mães, de pessoas diagnosticadas com autismo, sobre minha autoria Manis Soares e orientação Érica Alvarez Reforçado. Bem, eu trouxe para dialogar um pouquinho com a minha pesquisa o que o CID, na Classificação Internacional de Doenças, tem falado sobre o que é o TEA. Ele vai caracterizar o TEA pelo desenvolvimento atípico, déficit na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, além da presença do repertório de interesses e atividades restritas. Vale ressaltar que o TEA, durante várias décadas, ele passava por um processo de invisibilidade constante, mas na última década, nos últimos anos, tem se visto uma certa epidemia sobre esse diagnóstico devido a serem entregues, esses diagnósticos serem dados esses diagnósticos a muitas pessoas em um curto espaço de tempo. Por isso começaram a associar essa ideia de epidemia a esse transtorno. Dentro desse processo, a gente encontra a relação das mães e o cuidado, que é um dos pontos importantes dentro do TEA, que tem se falado, né, dentro do TEA. Por quê? Porque as mães elas acabam trazendo para si esse senso de responsabilidade do cuidado dessas pessoas com TEA. E aí, o que a gente encontra que é mais destacável dentro da literatura sobre esse processo de cuidado das mães de pessoas com TEA? É que existe uma carga muito grande de incertezas sobre o futuro, principalmente sobre o futuro, como é que essas crianças e adolescentes vão é, serem incluídos dentro da sociedade, entre outras questões, além do processo muito grande de culpa, sobre elas se culparem do diagnóstico, elas se culparem pelo que os filhos estão passando. Dentro desse processo também a gente encontra o processo de subjetivação delas, né? E o que a gente tem visto? É que, em função das práticas de objetivação e de subjetivação serem responsáveis diretas pela produção de subjetividade dos sujeitos, nos sujeitos, pode-se destacar que há inúmeras técnicas de governabilidade sobre os corpos de sujeitos mães na sociedade contemporânea, porque elas são alvos de normas, valores científicos, morais, éticos e estéticos articulados em investimentos de poder. Assim sendo, o interesse pelo tema escolhido partiu de inquietações e questionamentos sobre como essa patologização pode interferir no processo de subjetivação das mães de crianças e adolescentes com TEA. Portanto, o objetivo primário da pesquisa seria investigar a interferência da patologização nos processos de subjetivação das mães de crianças e adolescentes diagnosticados com transtorno do espectro autista. Sobre o método, ele ainda está sendo construído, mas a gente delimitou a natureza qualitativa para ele sobre o método cartográfico, porque o método cartográfico ele vai permitir para a gente é, dentro do percurso, o caminhar dentro da pesquisa, catalogar e imprimir situações, coisas sobre esse processo todo para essas mães. Assim sendo, o desenvolvimento da pesquisa ele partiu da seguinte forma, mas ainda está em construção, mais uma vez falando. Até então, a presente pesquisa deve se realizar em parceria com um grupo de mães e amigos dos autistas que compõem uma organização não governamental na Grande São Paulo. As participantes serão mães de pessoas diagnosticadas com TEAs, maiores de 18 anos, que demonstrem interesse pelo tema e participem regularmente dessa organização, sendo de qualquer raça e situação econômica. O contato inicial vai ser individual, só que as observações vão ser grupais, até então em grupo fechado, e a periodicidade ainda está em discussão, quantas vezes por semana ou durante o mês nós vamos realizar essa pesquisa. Pretende-se utilizar de dispositivos variados, sejam rodas de conversas, atividades corporais e reflexivas, elaboração de cartas, mapas mentais corporais, linha do tempo e construção de cadernos de vivências, com registro fotográfico e ou textuais. Para a construção de itinerários que apresentam as percepções sobre ser mulher, mãe e suas ocupações e como o processo dessa patologização do TEA de seus filhos as influenciam nesse processo de subjetivação. Acerca das considerações finais, espera-se que, com o decorrer da pesquisa,
contribuir para a compreensão de como o processo de patologização pode interferir na subjetivação das mães de crianças e adolescentes diagnosticados com TEA, fortalecendo a abordagem de estudos, produção de conhecimento e de atuação profissional e terapia ocupacional que possam construir modos de cuidados mais acolhedores para essas mulheres. Até então, a pesquisa se encontra dessa forma. Desde já, muito obrigada e tenha um ótimo evento.